Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse podcast. Eu sou o Cadu Bula, estou aqui no Pode Nadar. Aproveita já, segue, curte, compartilha, tanto no YouTube quanto no Spotify. O tema de hoje é mais um daqueles temas delicados, porém muito necessários. E eu estou aqui rodeado por mulheres para falarmos sobre assédio no esporte. A gente vem de alguns dias, de algumas semanas aí de casos de feminicídio, de caso de mulher que ia nadar e é estuprada e morta. Então a gente entende que esse assunto é cada vez mais relevante. É, Vamos ter muito cuidado, porque não é fácil, acho que tem muitas camadas e tem muitas variáveis. A meta é ter uma conversa que seja ao mesmo tempo direta e leve, porque também acho que não tem que pesar tanto. A gente tem que falar a real, mas ao mesmo tempo sem, né, pesar demais. E minha mesa hoje está repleta de mulheres, então eu estou aqui com a Débora Puzzi, do meu lado, né, que acabou de fazer o recorde Leme ao Pontal, ela também é médica, vai conversar com a gente. Estou com a Mônica Guzmán também comigo aqui, que iniciou junto com outro homem o movimento Nadando com Elas, Edu Schubert, que não pôde vir dessa vez, e a Ana Mesquita também, amiga aqui também, e ela que detém o eterno recorde imbatível do canal da Mancha, ninguém tira dela. Então eu quero começar agora pedindo para que cada uma conte um pouquinho sobre quem é, o que faz. Passei por cima, mas começa com quem? Débora, você pode começar? Pode ser. Quem é Débora? Prazer, gente. Eu sou médica, sou cirurgiã do aparelho digestivo e trabalho com uma área muito específica que é o transplante, né? Faço transplante de fígado, pâncreas e rim. Então, essa é a minha área de atuação e uma das minhas paixões. Mas a minha outra paixão é a natação. A Débora também é uma nadadora. Desde que eu me conheço por gente, eu já nadava. O esporte sempre esteve presente na minha casa. E parei de nadar para ir para a faculdade e depois formada eu resolvi voltar, mas voltei para as águas abertas, né? Então hoje eu treino bastante, participo de ultramaratonas e isso me faz muito feliz. Obrigado, Débora. Mônica Guzmán, conta um pouquinho. Além de 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Tá, então, bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês duas, minha admiração toda. Eu sou a Mônica, eu sou colombiana, mas meu coração é brasileiro, já estou aqui há quase 20 anos. Meus 4 filhos são brasileiros. Eu sou mãe, sou mulher, sou filha, sou amiga, sou irmã. Sou socióloga de formação, trabalho no ativismo de causas sociais, então esse tema é um tema que me move, é um tema que eu trabalho, pelo qual milito. Sou nadadora, basicamente desde que nasci, eu já falei isso, né? Eu aprendi primeiro a nadar e depois a caminhar, então é um universo que me permeia muito. E estou nesse universo das ultramaratonas aquáticas também, já há 5 anos, e muito feliz de participar e poder somar. Ana, por favor. Bom, eu sou a Ana Mesquita, acho que estou aqui porque sou recordista latino-americana na travessia do Canal da Mancha. Eu sou professora de educação física de formação, mas sou fotógrafa, escritora e ativista e quero me afirmar feminista também, porque ainda mais nesse contexto. Quero agradecer muito o convite para participar dessa mesa com um monte de gente que eu admiro muito, inclusive você, Cadu. Obrigado. E então, é uma alegria poder estar aqui junto com vocês. Obrigado, meninas. E assim, queria começar com uma pergunta para vocês, quem quiser começar a responder. Antes de tudo, o que a água representa para cada uma de vocês? Dando um spoiler do que eu penso, para mim sempre foi um local seguro, um local em que eu me encontrei. E muitas vezes me parece que não é tão seguro, né? Então eu queria entender um pouco como vocês veem essa própria relação com a água e me conta um pouquinho. Acho que eu posso falar. A água para mim é onde eu me conecto comigo mesmo, né? Acho que é onde eu recarrego as minhas energias aí do dia a dia. Então,
Para mim é o melhor momento do meu dia poder nadar e praticar esse esporte que eu gosto tanto. Bom, para mim a água, ela é o meu grande útero, é o lugar onde eu me sinto acolhida no meu íntimo novamente. Talvez é esse momento assim, interno, quase psicológico, de voltar ao feminino mais profundo. Então, assim, ele tem uma capacidade na minha vida de reconstrução, de cuidado, de proteção. Eu acho que a água é um poder na minha vida, assim, eu vejo como meu poder é a água. Então, acho que a água é muito minha amiga, eu costumo dizer. Eu nunca deixo de sair melhor do que entrei quando eu vou até para a piscina, que é com borda, que não é a mais incrível de todas, mas também quando eu vou para a piscina eu vou sair melhor do que eu entrei. E eu acho incrível essa capacidade que a água tem de nos envolver completamente. E acho que às vezes a gente tá na água, a gente vai perdendo até a própria borda da gente para a água. Assim, é uma coisa incrível. Isso é bem forte, né? A gente se confunde com a água. Né? Às vezes não sabe onde termina um e começa o outro. Nosso corpo é água. Muita Grande. água. É verdade. Então, a gente... Na maior parte. Isso é muito legal. E eu percebo que a natação, para todas vocês, virou uma potência na vida. Vocês priorizam o esporte, né? Teve algum momento que marcou para vocês assim? Que falou, nossa, natação realmente para mim é muito importante. Que momento foi esse? Posso falar? Pode. Cara, assim, pra mim, a natação é a imagem que eu tenho, a natação da minha vida, sabe aquela boia, guarda-vidas, que te lançam quando você está na deriva, no mar, cenas de filmes épicas. Pra mim é isso. A natação, ela me resguarda em todos os momentos. É o lugar onde eu encontro a força e a solução àquilo que a vida me demanda num momento dado. Então, realmente, ela é um guarda-vidas, tem sido um guarda-vidas. Eu voltei a nadar quando assim, antes de decidir atravessar o Canal da Mancha, porque eu tinha nadado na adolescência e deixei de nadar quando mudei para São Paulo para estudar. E eu voltei a nadar depois da morte do meu irmão mais velho. Eu acho que foi o primeiro dos momentos em que eu percebi que eu precisava da água, eu precisava da natação para viver mesmo, para viver. E até hoje eu costumo dizer que a água me faz viver, a natação me faz, nadar me faz viver. E acho que para mim, eu sou uma pessoa com muita energia, eu gosto de adrenalina e a natação me faz como uma cirurgia, né? Quando eu tô operando, só existe o agora, né? E eu tô lá concentrada e quando eu tô nadando, quando eu faço um desafio, para mim é a mesma coisa, eu tô no agora, né? E isso me dá uma paz que é indescritível, né? Então, cada ultramaratona que eu me proponho a fazer, que eu consigo completar, isso mostra o quão forte é o nosso corpo, quanto a gente consegue ir além do que a gente se imagina, né? Então, para mim, a natação é tudo isso. E é legal entender que vocês nadam e encontram na água um lugar seguro, um lugar em que a gente se junta com tudo aquilo que a gente é, e isso é uma potência capaz de fazer com que a gente mova as nossas vidas, cada uma de um jeito, né? Isso eu acho interessante. Eu também passo por isso, e eu, por mais que eu passe por tudo isso, e aí agora entrando um pouco já nesse nosso tema central, que é sobre o assédio, a água, em nenhum momento a água para mim deixa de ser um espaço de segurança, um espaço de potência. Talvez porque eu seja homem, e talvez porque eu seja grande, talvez porque eu já seja mais velho, então eu não percebo algumas coisas, alguns tipos de riscos e de comportamentos e de coisas de outras pessoas que vocês talvez percebam. E a nossa pauta é sobre isso, né? Em algum momento o esporte deixa de ser esse local seguro para gerar alguma insegurança. E
queria entender de vocês. A gente teve um caso recente agora, né, de uma moça que estava indo treinar, nadar no mar também, na trilha de acesso à praia, ela foi violentada e assassinada. Ela possivelmente deveria estar usando seu maiô de treino, devia estar super feliz, devia ser um dia bonito. É o tipo de medo que quando eu vou nadar, eu não tenho. Vocês já sentiram esse medo? Muitas vezes. Ser mulher é É. viver com medo. É. E é isso que difere, pelo menos a minha situação enquanto homem grande formado de vocês. É. Eu queria falar um pouco disso. A gente hoje tem um assunto delicado, não quero envolver nenhuma questão pessoal, mas eu queria falar sobre esse sentimento, sobre como a gente consegue lidar com isso, que pode ser feito por parte não somente de mulheres, mas principalmente de homens, porque o problema está do lado de cá, dos homens. É. Né? Que olha com um olhar diferente, que age de uma forma sem permissionamento da pessoa, sem a permissão dela. E aí eu queria saber, a partir de quando vocês perceberam que ser mulher e praticar esse tipo de coisa poderia ser perigoso, poderia ter algum momento de vulnerabilidade. Vocês se lembram disso, assim? De que, poxa... Eu demorei muito, Cadu, para entender que algumas coisas que eu sofria e que me incomodavam muito eram violências. Uhum. É. Porque eu acho que eu tenho 55 anos e eu penso que quando eu era criança e adolescente era mais naturalizado ainda do que é hoje. Sim. Então, compreender que você é vítima de uma violência, para mim, foi um processo que durou muito tempo. Compreender que eu era vítima de algumas violências. Eu acho que... eu penso que para falar assim sobre esporte seguro, me vem sempre, primeiro de tudo, a Joana Maranhão e o trabalho dela, que ela é uma das pessoas mais importantes no mundo hoje, nessa área, e pesquisa, e é muito vocal, e está na Sport and Rights Alliance, que trabalha com isso, inclusive criando um fundo para dar condições das mulheres saírem da situação de violência que elas estão vivendo. E eu acho que ela também faz esse trabalho muito importante de ajudar a gente a tomar consciência do que é a violência e do que acontece quando você denuncia e de como que... enfim, de todo esse... O processo. E para contextualizar um pouco, a Joana Maranhão, ela teve a coragem de denunciar um técnico dela que na infância abusou dela. E isso foi tão potente que gerou até um marco na nossa lei. A lei mudou por conta dela. Então, hoje em dia, a gente tem aí uma série de modificações legais que ajudam a você ter como um certo canal seguro. Mônica, indo um pouquinho agora pro Nadando com Elas. Porque também, para quem ainda não sabe, é uma espécie de movimento, ou é um movimento, porque não entendo se ainda se existe alguma formalização enquanto OCIP, enfim, mas eu acho que por enquanto é uma forma realmente coletivo, não é? Uhum. Vocês estão juntando as pessoas para falar e para, de fato, conscientizar sobre isso. Mas me conta um pouquinho o que é o Nadando com Elas e, se possível, como isso pode ter até uma relação com a Joana Maranhão e a questão legal. Bom, então esse movimento Nadando com Elas, ele é uma iniciativa, né, de alguns esportistas da natação, principalmente das águas abertas, muito motivado pelo Edu Schuver, né, que é um homem muito sensível por algumas questões também pessoais deles, do feminino que o rodeia. E ele juntou algumas mulheres para falar, olha, eu gostaria de falar sobre isso, eu quero escutar, eu tenho essa preocupação.
O que vocês pensam sobre isso? Podemos fazer alguma coisa? Vocês acham que vale a pena trazer isso à tona? E as mulheres que estávamos ali em volta falamos, claro, tá tarde, né? Demorou, graças a Deus que alguém falou isso, né? Então, bom, vamos nos organizar, vamos começar a falar, vamos chamar, né, os amigos, os técnicos em volta, as associações em volta, para gerar um alerta, né, começar a disseminar, né, a levantar voz sobre uma coisa que todos experienciamos, todos e todas experienciamos nas areias, nas quais a gente se movimenta, mas que dificilmente a gente fala, né? Que dificilmente a gente tem a coragem, o cuidado, a segurança de manifestar. Então, eu acho que o Nadando com Elas nasceu nesse sentido. Mas a gente está, acho que igual que esse podcast, né? Tentando encontrar caminhos que sejam seguros para a gente poder levar essa mensagem, né? Então, até hoje, a gente ainda está nesse estudo, né? Para onde dirigimos a ação, o que é melhor falar, com quem falamos, a quem podemos trazer para perto. Então, assim, eu acho que hoje aqui um convite para que a gente possa se juntar mais, para que possamos falar, para que os técnicos, as organizações possam trazer isso nas areias, de fato, quase que como política, né? Quase que como testamento das organizações, dos eventos. Porque eu sinto que cai ali nesse lugar da igualdade, né? Da areia. Qual que é essa igualdade? Será que somos realmente iguais, né? Aonde que a gente encontra esse limiar, né? Então, acho que o movimento Nadando com Elas é esse incentivo a que a gente olhe para esse tema com carinho, né? Com poder. Com certeza. Importante. Eu acho que a gente buscar a fala é importante, né? Sim. No podcast, no movimento, replicando um post que seja. E eu acho que isso é algo muito relevante para que se discuta mais, para que as pessoas conheçam mais, para que se eduque o filho, né? Para não fazer uma coisa que talvez não seja, quer dizer, que não é bem visto. Mas eu queria que vocês me ajudassem um pouco nessa parte de que vocês enxergam, pelo menos assim, enxergam avanços, vocês enxergam uma estabilização, ou acho que foi para trás quando a gente fala sobre assédio atualmente? Como vocês enxergam isso? A gente está mais ou menos igual sempre foi? A gente piorou ou a gente melhorou? Eu acho que tem mais informação agora, né? Acho que tem muito aquele senso comum de que é uma coisa que a gente não pode falar, é um assunto muito delicado e muitas vezes a gente se sente acuada de poder compartilhar até às vezes com alguém próximo, né? Às vezes a gente... E a questão da violência também não é só a violência física, né? É a violência verbal, psicológica, né? Então, ela pode se dar de vários aspectos, né? Então, é um assunto, sim, eu acho que é muito difícil e até quando vocês me chamaram para participar desse podcast, eu falei, gente, como que tá a violência no Brasil, né? Como que é isso? E eu comecei a dar uma lida e eu vejo que os ganhos a cada ano são muito pequenos, né? A gente consegue reduzir isso muito pouco a cada ano. Realmente os números, eles são muito grandes, né? Muitas mulheres, né, sendo expostas à violência e falta, eu acho, a informação, campanhas. Eu acho que isso realmente é muito importante, um movimento que eles se propuseram em fazer. Realmente. Uma coisa que eu ia também tentar fazer um certo paralelo entre vocês aqui, quando você falou para as pessoas que você ia fazer o seu grande desafio, como isso foi de fato recebido? Porque você fez isso nesse ano. E Ana, como isso foi recebido no ano em que você fez? Você é louco. Por que você vai fazer isso? Você tem certeza que vai conseguir? Isso também é uma violência, né? E provavelmente os homens que fizeram na mesma época que eu não ouviram isso. Esse você é louca, né? É exatamente isso. Você acha que se você fosse homem na época e falasse, vou atravessar a Mancha,
teria uma aceitação um pouco diferente? Eu tendo a pensar que, com certeza. Até fica difícil a gente conseguir assumir isso, às vezes, acho que esse senso comum de que é uma coisa difícil para a gente estar falando e... Mas eu acho assim, você se propõe um desafio que... uma vez um cara que organiza a prova virou para mim e falou assim, mas isso daqui não é para marica, não, é para homem de verdade. Eu já estava inscrita e quase disse para ele, olha, eu... Não sou homem. Então, não sou homem, eu sou mulher de verdade. E talvez, então, será que você me devolve meu dinheiro? Eu não disse, eu fiz a prova, mas é o tipo de coisa que acontece, né? E muitas vezes, e eu acho que esse é um dos casos, ele provavelmente não acha, ele acha isso totalmente ok. Ele acha que ele estava falando para uma nadadora que ia se sentir lisonjeada de estar fazendo um desafio que ele não percebe, provavelmente, É verdade, que quando ele está falando isso, ele está sendo misógino, porque a misoginia é justamente uma desvalorização de tudo que é feminino. Quando alguém diz isso é coisa para macho, isso é coisa para homem de verdade, mesmo que seja uma coisa que mulheres também fazem, e ele está achando que ele está valorizando o desafio que ele está propondo ao dizer isso, ele está também desvalorizando tudo que é relacionado ao feminino. E isso é misoginia. E a misoginia está na base de toda essa violência que a gente está vendo. A gente está sendo... os homens estão nos matando. Nos matando. E a raiz disso é uma cultura misógina que afirma para os homens, desde que eles são pequenos, que a gente pode ser coisa, propriedade, usado, abusado. E que tudo que se relaciona ao feminino, cuidado, porque vão achar que você não é homem, vão dizer para a criança, para o menino. A misoginia começa nesse tipo de coisa, é muito, muito frequente, muito naturalizado. Cadu, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante, linkando um pouco com a pergunta que você nos fez, sobre se a gente acha que alguma coisa melhorou. Eu acho que tem um avanço em termos de entendimento do que é ser violentado. E que eu acho que é importante frisar aqui, que é o que é ser violentado, né? Qual que é essa violência? E eu acho que isso é até histórico, né? E tem a ver com esses traços todos de machismo, mas também de capitalismo, mas também de... Então, assim, antes se entendia que quem veio nos colonizar, quem veio colonizar de fora, veio colonizar um território. Então, era uma violência em cima de um território, de uma terra. Mas não foi somente isso. Quando nos colonizaram nosso corpo, colonizaram nossos pensamentos, colonizaram nossos sentimentos. E isso aconteceu não somente com as mulheres, aconteceu com homens também. Aconteceu com nossas comunidades tradicionais, aconteceu com negros, aconteceu com indígenas. Então, assim, hoje, nós mulheres entendemos que essa violência, ela não só nos acomete quando é no corpo. Ela nos acomete quando é mental, quando é psicológica, quando é emocional. Então, sinto que um avanço hoje é a gente ter esse reconhecimento. Espera aí, você não me tocou, mas você me injuriou. Você levantou um falso testamento em cima de mim, você me diminuiu. Então, assim, e acho que para os homens também, né? Espera aí. Se eu estou passando esse limite, eu também estou violentando. E também está o marco legal,
né? Então, hoje, graças a todas essas leis, né, que inclusive a Joana Maranhão nos ofertou com a própria violência que ela sofreu. Então, assim, um super obrigada a essa irmã por essa luta que ela deu. Essa, né? Tipo, obrigado por nos mostrar que a gente tem ferramenta de luta também, política e legal para poder se manifestar contra todas essas violências. Então, se alguma coisa a gente ganhou, é a amplificação da visão da onde a gente é violentado. Eu fico pensando que você colocou um excelente ponto, que hoje em dia a definição de violência ela é mais ampla do que quando a gente conversou um pouco antes aqui, que é somente o ato de uma penetração não consensual, né, forçada. A violência hoje ela começa muito antes, ela começa da forma de você expressar, às vezes um toque que é inapropriado e por aí vai. E eu acho que isso é muito importante. A gente tem, então, uma definição do que é violência maior. Tem um marco legal que, desde Maria da Penha até Joana Maranhão, a gente começa a afunilar para isso, esporte. E eu percebo, mas vocês percebem que a prática masculina mudou? Assim? Eu diria que, junto com os avanços que foram citados, que tem a ver com informação, com consciência de estar sofrendo uma violência, né? Essa que eu não tinha quando eu era criança e adolescente, e que hoje está, felizmente, um pouco mais acessível. Quer dizer, fala-se sobre isso. Nós tivemos grandes manifestações pelo Brasil inteiro por causa da brutalidade desses casos que ficaram muito visíveis na última semana. E eu acho que isso tudo é avanço, mas também me parece que está acontecendo assim um rebote que vem forte. Assim, os homens parecem estar se sentindo ameaçados, eles não sabem bem como navegar nesse mundo em que não pode mais tanta coisa que antes podia, né? E eles estão reagindo com muita violência e com muita brutalidade. Eu acho que não é coincidência que esses casos foram tão brutais, né? Mulher queimada viva junto com os filhos, mulher atropelada e arrastada. Como é que pode uma coisa dessa? Sabe? É de uma brutalidade tão grande. Duas mulheres foram assassinadas por um homem que achava que não podia ser liderado por mulher. E tudo isso, assim, muito recente, né? E eu tenho a impressão que esses homens, eles nem estão querendo disfarçar, não. Eles estão querendo afirmar a violência, submeter mesmo. E isso vem de uma reação aí que a gente vai... Acho que a gente tem muito trabalho cultural, educacional para fazer, para a gente, sei lá, para a gente, quem sabe, chegar numa cultura que não seja misógina, que não seja baseada no mito de Adão e Eva é quem é responsável por todo o sofrimento humano, entendeu? Uma cultura que se funda no ódio à mulher. Sim. E quando a gente traz isso para o esporte, né? A gente está falando aqui do nosso esporte, natação. Quando a gente fala de assédio dentro do esporte, para a gente até deixar aqui as coisas bem claras, o que exatamente a gente está falando? A que a gente se refere? Tem algum tipo de comportamento, de prática? Vamos tentar até colocar assim, sabe? Entender o que significa assédio dentro do esporte e da natação em si. Acho que uma das coisas que a gente conversou é o fato da gente usar o maiô, né? Então, isso já gera olhar, né? Muitas vezes, e a gente se sente desconfortável com tudo isso. E também eu acho que atletas de alta performance,
o fato de serem patrocinados, a relação delas, né, com os treinadores. Então, dentro dessa relação, não é para ser de submissão, mas muitas vezes acaba sendo, né, e de aceitação das condições. Então, eu acho que não posso falar que é uma prática comum, mas eu acho que deve acontecer com muita frequência e nós, mulheres, achamos que às vezes isso é aceitável ou normal. E isso acontece só no alto rendimento, será? Tipo, Não, talvez não, desde não, a com base, certeza desde a não, com escolinha, certeza não, isso que eu exatamente, queria falar. Então, exatamente. assim, às vezes não é só uma questão de você se sentir olhada abusivamente, que você colocou, você tá de É, maiô, de exatamente. biquíni, mas aí você tem uma coisa que a própria Joana falou, né? Que dentro dessas relações hierárquicas de poder, né? Isso, Aquele homem que às vezes exerce um poder sobre a sua isso, carreira isso. Uhum. se sente no próprio direito de cruzar algumas barreiras do que seria o correto, o ético e o que já parte para um abuso, seja ele mental ou Que é físico, crime. que é Que crime, assim. né? E aí eu gostaria de adicionar também essa informação que outros tipos de abusos que parecem mais sutis, mas que são muito incisivos, que têm a ver com competência. E é quando, por exemplo, você está na sua raia e vem um homem querer puxar o seu pé, ou inclusive te falar, te tratar mal porque você fez um tempo melhor, ou porque você está tendo um pace mais rápido do que ele, ou enfim, certos comportamentos que passam no limite do respeito Já sofri. saudável de competência, né? Então, assim, isso ali precisa ser banido também. Porque na hora, o que a gente estava falando também, né? Na hora que você coloca um limite, que pode ser um limite físico, um limite verbal, um limite mental, de aqui não, é não. Sabe, assim, é ponto. Então, eu acho que a gente também tem, e as mulheres todas, enfim, estarem alertas a esse tipo de comportamentos que beiram essas sutilezas, né? E que às vezes a gente deixa passar e se sente confusa. Muita mulher, eu já escutei muita história ali no Nando com elas. Puxa, um cara se sentiu humilhado porque eu fiz um peso melhor e me tratou de filha de não sei o quê. Isso já. Atividade não E a saudável. mulher se sentir assim, peraí, será que ele. Será que mesmo ele me machucou? Será que isso é certo ou não? Não, não é certo. Ele não pode fazer isso. Mônica, e nessa mesma linha, há quanto tempo que vocês criaram o movimento e mais ou menos quantas denúncias ou relatos vocês tiveram? Olha, assim, eu vou falar pelo meu ouvido, né? Que uma coisa que a gente usa muito até, eu trabalho com educação também, né? Uma das minhas áreas de atuação dentro da sociologia, e a gente tem uma ferramenta muito importante que se chama escuta ativa, que é antes da denúncia. Então, quantas histórias eu ouvi? Nesse tempo, desde que a gente abriu o movimento até hoje, que é um ano, eu tenho escutado pelo menos 6 histórias de companheiras bem de perto da gente que vêm com alguma história de violência bem cruel dentro das nossas areias e dentro das nossas piscinas. E com pouquíssimo acolhimento, com pouquíssima direção de manejo da situação. É alto, eu não acho que seja pouco. No meu ouvido, tá? Até porque um caso já é gigante para a pessoa que sofreu o caso. Pode ser o caso da sua vida, já acabou, já criou algum problema para sua vida. Então, assim, 6 nesse tempo é bastante coisa, até porque a subnotificação, né, desse tipo de coisa, ela é muito maior. Então, eu acho que deve ter algum múltiplo que talvez vocês descubram e que talvez exista disso, de, poxa, de cada 2 denúncias
oficiais ocorreram uns 20 casos, às vezes, né? Desse tipo que os 18 não foram. Deve ter alguma coisa assim que também dá uma proporção maior a esse tipo de coisa. E, inclusive, a Joana Maranhão mesmo, no próprio estudo que ela fez, ela colocou que 93% dos atletas já sofreram isso. Algum muito. tipo de Algum violência. tipo de É muito, violência. Porque ela Psicológico, pesquisou físico, todas, né? sendo que 63% isso foi sexual. Uhum. De cunho sexual. Então, claro, talvez seja o que a gente sempre pensa mais quando vem esse tema de assédio, violência, mas tem outros tipos também. E aí que eu acho que essa tipificação do que é violência, definição que desde o cara que você colocou que achou ruim que ela fez o pacing mais baixo e veio reclamar, e tudo isso é muito mais amplo, né? O espectro disso é muito maior do que somente alguma conduta de toque ou algo assim, né? E nessa mesma linha, eu fico pensando que o que fazer, assim, quando uma mulher se sente vítima de algum tipo de violência? Qual é o primeiro caminho a fazer? Porque uma coisa que você falou é que muitas vezes demora um tempo para se perceber nisso, não é? Então, partindo desse ponto de vista, ela percebeu que teve isso. O que fazer? Acho que a Mônica vai responder. Olha, assim, eu acho que o primeiro é esse ouvido atento, sabe? Essa escuta ativa mesmo, de eu estou aqui, eu estou te escutando, eu estou reconhecendo essa dor, né? Eu estou reconhecendo que alguma coisa vulnerou algum lugar dessa mulher, ao ponto dela estar se colocando na minha frente, falando que algo a machucou. Então, eu acho que esse lugar ali é o primeiro. O segundo é quando é um homem que recebe isso, poder se posicionar frente a essa mulher com acolhimento, estou aqui com você, mas também com esse parceiro que está ali numa igualdade de condições, de força, vamos falar. Esse posicionamento, né? Olha, isso aqui não pode ser feito, né? Agora, como mulher, estar ali perto, sabe? Não vamos soltar a mão da outra, estamos juntas. E esse estamos juntas é não validar também esse comportamento masculino e não validar também a vulnerabilidade feminina. Porque muitas vezes a gente se coloca frente a essa mulher numa posição de fica tranquila, não faz nada, acontece, mas não, espera aí, aconteceu. Aconteceu, então vamos cuidar. Agora, como cuidar, né? E aí tem esse debate que a gente estava falando. Puxa, será que está na hora de denunciar mesmo? Como é que a gente cuida? Será que a política pública, de fato, ela está acolhendo essa mulher que está denunciando? Está cuidando? E eu acho novamente ali, eu gostaria de chamar muito os diretores das provas, os diretores das associações, para olhar para os regulamentos, né? Que tipo de punição isso está sendo olhado, isso não está sendo olhado? Alguém já falou sobre isso? Eu acho que é importante, né? Acho que é importante nessa época que a gente está nessa era, olhar para isso. Eu acho também, e acho que a importância de melhorar as políticas públicas para que as mulheres que experimentaram violência tenham como denunciar com segurança é muito importante. Eu acho que um dos nós da questão é muitas vezes a mulher que sofre uma violência, a violência vai escalando, né? Ela não começa geralmente de cara com um assassinato. Lógico. E quando essa mulher começa a sofrer a violência do cara que diz: você é louca, você não serve pra nada, você é uma puta, você é uma vagabunda, olha a roupa que você está vestindo, ou sei lá. Mas enfim, quando
a violência começa, para que a mulher possa denunciar e sair dessa situação, muitas vezes ela vai precisar de uma rede de apoio que ela pode não ter nenhuma, a não ser que o Estado proporcione. E aí vem a política pública, é para isso que serve também, né? Então, acho que a gente precisa estar nessa luta por políticas públicas que nos permitam denunciar com segurança. Uhum. Porque quando a mulher denuncia, muitas vezes ela entra num ciclo de revitimização, de mais violência, de mais... E aí é terrível, né? Muitas vezes o agressor é alguém que ela tem uma relação íntima e fica mais difícil porque às vezes ele coloca como uma coisa de culpa, né? Eu só agi assim porque você tá falando isso. Você me fez fazer. Isso. Quem já experimentou você me fez fazer? Nós mulheres muitas vezes temos esse sentimento de culpa, né? Poxa, a minha ação causou tudo isso, né? Onde eu tô errando, né? Então eu acho que isso torna ainda mais difícil você levar isso, né, à tona, eu acho. Agora, eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de resgatar, assim, esse tempo que a gente tem conversado aqui, que é se uma situação com a que Joana Maranhão passou levou a um desenvolvimento tão importante em termos de política e em termos de segurança de direito para as mulheres, não é porque ela é Joana Maranhão, sabe? Eu acho que é qualquer uma de nós. E o que eu quero dizer com isso é, vamos levar para frente quando a gente precisa afirmar um direito que é nosso, porque a gente é mulher, porque eu preciso de assegurar esse direito para mim, para minha amiga, para minha filha, que vai vir depois. Então, assim, eu acho que vale a pena. Igual a gente tem essa garra, quando a gente começa nossas travessias e termina. Eu acho que é a mesma garra para ter força para isso, né? Para esperar aí, eu vou levar isso daqui, desde a hora que eu me senti violentada até o final. Claro, ali procurando o território mais seguro. Mas, porque a gente se torna um exemplo, né? E eu acho que cada vez mais a gente está precisando de exemplos femininos, tipo isso, Joana Maranhão sofreu, foi excluída, foi punida, mas olha onde ela está, né? E onde todos nós deveríamos poder estar, né? Onde essa menina que saiu para treinar e foi assassinada, ela poderia ter chegado ao seu treino e estar nadando igual todas nós conseguimos. Quantas não conseguem chegar? Então, assim, acho que vale a pena hoje lutar por esse direito. E que os companheiros homens nos acompanhem nessa travessia. Precisamos aliados. É verdade. Pois esses últimos minutos de conversa de vocês, eles me abriram várias possibilidades para continuar guiando esse nosso bate-papo. E um deles é justamente no que a gente conversou um pouquinho antes de realmente gravar, que é assim, o que os homens podem fazer, né? E que tipo de postura a gente pode ter? Uma que a gente conversou aqui, agora há pouco, quantos de nós homens, falar com você, quantos de nós homens, a gente não está em grupo de WhatsApp, que às vezes vem aquela brincadeirinha, aquela fotinha de alguém que vazou, daquela menininha que o cara tirou a foto sem lá saber. Essa é a hora de se posicionar. Essa é a hora de sair do grupo, de falar que não compactua com isso, de deixar ali o seu marco. Então, assim, eu já fiz isso antes e praticamente não estou em nenhum desses grupos de homens, assim, nenhum que eu lembro aqui, além dos grupos de esporte, trabalho, enfim. Mas acho que começa a partir dessas pequenas coisas que são tão grandes dentro da cultura do abuso que a gente não faz nem ideia. E parte até mesmo de tomar uma ação mais prática e física quando necessário. Eu uso muito metrô em São Paulo, presenciei abuso de todos os tipos, né? De pessoas, às vezes no vagão vazio, o cara lá querendo encoxar uma moça e eu fui para cima. Eu acho que também a gente tem que começar a se posicionar contra essa normalização
dessa cultura de que Muito é importante. normal ver uma foto, é normal, É. é problema dele e dela, não tem nada a ver com isso. Você tem sim. Inclusive isso é tipificado, porque você está testemunhando um crime que você não está fazendo nada. É. Você pode responder por isso. Então, acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso também, porque algumas coisas a gente precisa entender, e assim, não é uma fala de condenar. Porque isso é tão culturalmente enraizado, na grande maioria de nós, de aceitar que é normal, mas não é normal. Precisa deixar de ser normal. Ou seja, as pessoas precisam parar de olhar para isso como é assim mesmo. E daí acho que a gente precisa mesmo de muitos aliados como você, Cadu, que está nos dando esse espaço aqui para falar e que está dando seu depoimento, porque a gente não sabe como é estar num grupo de WhatsApp de homem, esses do pacto da masculinidade. É verdade. A gente aqui nunca teve nesses grupos. A gente só sabe porque gente como você, homens como você, nos contam o que acontece lá, ou então por casos que se tornaram públicos, né? De mulheres que sofreram tremendas violências nesse tipo de grupo de WhatsApp. E onde tantos homens estão e permanecem, e se não estão cometendo esse tipo de violência, estão ali caladinhos para Eles silenciam, né? não confrontar o parça. Existe aquela sororidade, né, negativa nesse ponto em que um não quer criar um caso com o outro, então deixa isso pra lá e finge que não viu, mas você viu. A sororidade é feminina, né? Mas é uma coisa assim de um ajudar o outro, né? Aquele clubinho que o homem nem sabe o que aconteceu, já tá ajudando o outro porque também é homem, né? Ah, não, coitadinho. Eu vou defender aqui. Vou defender aqui o ponto. Então começa também disso. E a gente até falou assim sobre essas questões e o quanto é importante o homem assumir o seu papel nisso e aproveitar, uma vez que ele entende que isso não está certo, para ajudar a mudar um tipo de comportamento. O podcast aqui também é para isso. Então, a gente trata de temas que não são tão fáceis e que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com elas. Acontece, às vezes, em provas de largada mista, de, às vezes, o cara ficar olhando para aquela menininha lá e tentar passar a mão nela, no meio, sem perceber. Na raia de piscina, às vezes, também a gente conhece casos assim, infelizmente, né? Então, não, tá errado, cara. Entendeu? Tá errado. A gente precisa começar a já ter essa consciência de que não pode, e outra, a gente tem que coibir quando faz. Tem que ir lá e tem que falar, cara, não pode. E tirar da raia e dar uma punição ali. Às vezes tem que ser uma coisa até mais assim, incisiva. Nas provas, se acontece assim, casos que talvez estejam sendo filmados, tá cheio de câmera. Eu acho que um homem que comete um assédio numa largada de prova mista e que chegue a ser identificado, eu acho que ele devia ser retirado daquelas provas. Assim, o organizador devia dizer, olha, aqui, no mínimo, uma suspensão de, sei lá, quanto tempo. No mínimo. Para ele saber, isso não se faz, tá errado. É crime, é crime. Normalmente, Ana, o que o homem entende que é assédio e passa para o outro homem, ele fala assim, acho que ela não queria, né? Se ela quisesse, não ia ser assédio. Não é verdade? E esse é um outro tema que a gente tem que falar aqui, porque assim, a gente falou também um pouco sobre o que pode ser uma linha tênue entre o interesse de um homem por uma outra mulher, solteira, os dois ali, e o que pode ser assédio, né? Isso também tem que ser colocado. Me ajudem a falar disso. É muito difícil, né? Porque é muito tênue. Me ajudem a falar disso, porque eu não sei. Assim, eu entendo que às vezes existem sinais recíprocos de interesse um pelo outro. E aí a gente vai evoluindo naquela tentativa de uma relação, de uma aproximação a partir de sinais que a gente capta, mas o que também pode ser sutil. Me ajudem a falar isso. Olha, eu tenho uma coisa que para mim é muito clara, assim, que eu acho que são as coisas como elas são, né, de fato, que tem a ver com
com limites, né? Uma coisa que eu trabalho muito com minhas crianças, eu vou trazer esse lugar de mãe, né? Então é assim, isso, daqui você não pode passar, porque você vai se machucar. Ou você vai machucar alguém. Então não pode. Tanto para os meninos quanto para as meninas. Isso aqui você não pode permitir porque vai te machucar. Então, assim, eu sinto que quando a gente leva esses limites para a vida adulta, na forma de não, claro, e acho que isso é importante também, né? Eu acho que a gente, como mulher, tem que saber colocar esses lugares de limites claros. Eu acho que já é um lugar. E do homem saber escutar, né? Saber ser receptivo a esse não, que eu acho que tem a ver com a educação, sabe? Até trazendo um pouquinho da minha educação de espera aí, ó, quando falam, né? Quando falam não é não. Então, acho que tem a ver com isso. Eu acho que esse lugar ali é bem claro. Eu acho que tem isso que a Mônica falou, né? O homem entender que não é não, aí é o básico do básico, né? Mas muitos não entendem. Mas muitos não entendem. Mas eu acho também, Cadu, tentando ajudar nessa linha tênue, eu acho que se o homem tiver meio em dúvida, vale perguntar. Sabe? Se tá na dúvida se a tua paquera está sendo correspondida ou não, pergunta. Gente, a gente pode perguntar, né? E às vezes a gente não quer perguntar por insegurança de ouvir um não, assim, a gente quer saber antes, né? E, bom, dá para ouvir um não, a gente sobrevive a um não, entendeu? As mulheres também ouvem não e sobrevivem. A gente sobrevive a um não, tudo bem. Eu acho que é bom começar a deixar as coisas mais claras, porque tem um certo tabu também nessa parte toda, do que falar, homem não pode perguntar, homem tem que agir, né? Eu acho que assim, a gente que vem às vezes de uma criação, de uma cultura de um tempo, não sei, talvez até antigamente devia ser mais complicado ainda, isso é meio que, não, você tem que ir lá e agir, não tem que perguntar. Então, mas aí já é essa cultura, né, cultura. De que a mulher é uma coisa. Isso. E que você tem que conquistar e o seu papel de homem é esse. E que, inclusive, um outro aspecto da mesma cultura diz que eu, como mulher, se eu tiver interesse em um homem, eu não posso dizer nada, eu não posso chegar nesse homem e manifestar um interesse porque eu sou mulher e eu tenho que esperar que ele... Teve uma ocasião muito, assim, que me marcou da minha filha criança, quando ela percebeu que a mulher não podia pedir em namoro. Mãe, por que a mulher não pode pedir em namoro só o homem? Ela, criança, me perguntou, e eu, como que eu vou responder isso para minha filha? Porque essa cultura tá aí, mas, gente, por que a pergunta é ótima? Por quê? Como assim? Isso não faz nenhum sentido. Por que só o homem tem que ter iniciativa? Exato. De propor até... Não faz nenhum sentido. Do ato de roubar o beijo, né? Esses temas que a gente usa. Roubar o beijo. Olha o vocabulário. Exatamente. Né? Quer dizer que ela não quer, mas eu quero. Roubar, não presta atenção no vocabulário. E se a gente toma iniciativa, também somos vistas com... aquela coisa, né? A gente foi... vulgarização, a gente com facilidade, com coisas que a mulher também não pode ser. Interpretada de forma errada, né? A gente cresceu nessa ideia de... você não pode querer, não pode ter desejo, não pode... E o homem ganhava aí uma desculpa, né? Tipo, ela estava se fazendo de difícil, mas ela queria. Então, e assim...
Uma loucura isso. Esse tipo de coisa que foi falado são comportamentos que foram normalizados ao longo de muitas gerações. Uhum. E a gente está aqui tentando E que mudar as não, coisas. isso leva ao assédio. Uhum. Porque quem falou que ela não quer? Eu acho que ela quer. Deixa ela pra cima, deixa eu botar uma mão nela pra ver. Às vezes acontece isso. E é isso que a gente tem que combater, porque isso não é normal. Isso pode ter sido normalizado, mas não é porque todo mundo comete um crime que o crime vai ser normal. Uhum. É crime ainda. Uhum. Só não foi punido, mas é crime. Se te pegarem, vai ser punido. E eu acho que a gente está passando aqui no Brasil por um momento bem importante de validação da democracia no lugar do que é aceitável e o que não é aceitável. E do que é punido e o que não é punido. Então, assim, eu acho que a própria política está nos dando um banho das coisas como elas devem ser. Né? Então, eu não vou aceitar mais que alguém fale que esse não é o meu lugar, né? Ou que eu não posso fazer isso, ou que eu não tenho capacidade de tal. Não vou mais, né? E eu não vou ter mais medo sobre isso, porque tem alguém me protegendo ali, chama-se democracia, chama-se direito não sei o quê, chama-se marco legal, chama-se regimento interno, né? Associação de... então, eu acho que é um momento para ser aproveitado, sabe? E eu acho que também é um momento para a gente falar, para a gente chamar o parceiro e conversar, para receber esses convites maravilhosos de um podcast que se abre para receber mulheres para falar sobre isso, para nos escutar. Então, acho que é um momento muito propício para que a gente possa transformar. E num país que, assim, quando a gente pensa que o Brasil é um dos países onde a representatividade feminina nos parlamentos, dentro da política que você trouxe, quase nula. Ela é uma das piores do mundo. Nós estamos atrás da Arábia Saudita. Atrás da Arábia Saudita. Então, é isso também, né? Assim, a gente precisa votar em mulher, gente. E assim, engraçado, a gente falando disso tudo, e aí eu tô lendo algumas perguntas que foram pensadas para fazer para vocês, e tem uma pergunta que parece tão utópica para mim, mas eu vou fazer porque ela é utópica, infelizmente. A pergunta é a seguinte: como criar um ambiente onde mulheres possam nadar sozinhas no mar ou na piscina com tranquilidade? Enquanto homem, eu acho horrível fazer esse tipo de pergunta. Precisa mudar a cultura inteira. E ela é utópica, porque como que eu vou mudar uma cultura inteira que é focada no, sabe, na A gente muda a cultura aqui. Talvez no nosso ambiente a gente consiga, né, esportivo, talvez. Mas parece que é um movimento gigantesco. Assim, eu não tô querendo, de fato, polemizar ou falar que não dá. Tô colocando que me parece um movimento muito grande a ser feito. E aí, qual é o primeiro passo? Assim, como vocês enxergam esse primeiro passo? Que essa é a minha Acho pergunta. que você está a conscientização, né? dando um passo aqui. E assim, as histórias que a gente conta, como é que a gente conta as histórias, né, os livros que a gente escreve, os livros que a gente lê. Vamos ler mais mulheres? Vamos lutar por financiamento de campanha igualitário para as mulheres? Vamos lutar por cota para mulher no parlamento? Vamos lutar, sabe, porque aqui no Brasil a gente, no máximo, a gente tem uma cota de candidatura, mas não tem cota no parlamento. E olha que... desculpa. Não. Não, e olha que engraçado que trazendo assim para nosso cenário esportivo, eu acho que só o fato de se questionar a representatividade nas nossas areias é interessante. Eu sou socióloga, então, assim, nos lugares nos quais eu me coloco, eu estou sempre ali me perguntando, nossa, cadê as mães, sabe? Cadê as outras mães, né? Cadê a mulher negra nessa areia aqui comigo treinando? Cadê, enfim... E por aí vai, sabe? Cadê a minha amiga trans aqui competindo comigo?
e uma série de questões que tem a ver com ações afirmativas, que a gente não se pergunta, não passa aquilo, não passa nem pelo olhar. Às vezes eu falo, cara, a galera não tá olhando para isso, mas nem um pouco. Ou seja, se os organizadores das provas nem olham para uma questão tão radical quanto ser homem e ser mulher, o que gira quando estamos falando de uma mulher negra, da mulher mãe, daquela que trans, da pobre que não tem como pagar a inscrição para estar nessa prova e que daria a vida por estar nadando junto com a gente. Eu me pergunto muito sobre isso, sabe? Então, acho que se quer se questionar sobre isso, cara, eu acho que já me deixa a pele, assim, de galinha, sabe, assim, talvez estar numa areia que esteja olhando para isso, para mim, já vai ser um, reconhecimento, assim, sabe? Eu acho que, só para seguir nessa sua linha, quando a gente pensa, uma das perguntas era justamente essa, né? O que os organizadores, os clubes, os que promovem eventos podem fazer, né? E aí eu começo a pensar, organizadores, eu não conheço nenhuma mulher. É isso que eu falo, geralmente são homens, né? E eles têm interesse de trazer isso, né? Talvez Tem a Poliana, né? interesse de colocar, e assim, gente, não é uma crítica, de colocar o seu logo numa touca, A gente colocou, né, em uma das, né? algumas a gente conseguiu. de te permitir um espaço para você ter uma fala e tal. Agora, isso é suficiente? Quando você está, assim, eu tô querendo pensar, assim, será que isso só basta? Porque a gente continua no campo de conscientizar. E tudo bem, conscientizar, educação é base, você Isso. faz isso bem feito, isso muda o jogo daqui a talvez uma geração, 2, 3, não sei. Mas tem que esperar 3 gerações para colher algum fruto. Então, assim, o que mais que essas pessoas que organizam as provas e eventos podem fazer para realmente tentar minimizar esse impacto de um assédio, minimizar essa falta de representatividade que você colocou? Você enxerga algo na prática, além de colocar o logo na touca? Acho que é possível, sim. Deve. Num briefing, de repente, quando a gente se reúne todo mundo antes para mostrar como vai ser o percurso, dar o espaço para a Mônica poder falar e apresentar esse projeto. Acho que só a iniciativa dela de ter, né, sua, do Edu, né, de terem criado esse projeto já é alguma coisa grandiosa. Eu entendo que grandes mudanças a gente não vai conseguir, né? É muito difícil a gente mudar cada um, né? Conscientizar, né? Todos, né? Cada um pensa de um jeito, tudo é muito heterogêneo, a gente tem aquele senso comum que nos ensinaram. Então, sim, é uma mudança difícil, mas vai partir da gente, eu acho que. Tô tendo ideia. Tá tendo uma ideia. Então, eu acho que vale a pena ter essa conversa. Eu creio muito na arte como uma forma de você mudar percepções de pessoas, seja num filme, seja num quadro, seja alguma coisa. Às vezes você tem alguma coisa artística, sabe? Se você coloca, um exemplo que pode ser muito ruim, talvez vocês me cancelem por causa disso. Se você coloca uma mulher nadadora, cheia de mãos nela vermelha, para simbolizar, por exemplo, o quanto isso não pode repercutir positivamente numa mídia maior, e a mídia maior falar disso, porque a gente tem que começar já a pensar em como falar com mais pessoas e ter uma imagem chocante. Mais eu acho que impactante. imagens chocantes, né, não quero nenhuma violência, eu quero só uma representação artística de algo. Pode ser uma coisa, às vezes você até mesmo ter cotas de pessoas diversas em que você dá a inscrição para a prova. Eu tava pensando Para essa pessoa, olha, a gente vai, se não atingir a cota de no mínimo 30% mulheres pagantes, Interessante. a gente vai dar isso aqui. Ou então você pode pagar para uma outra mulher que não pode fazer? Você faria isso? Você então, pagaria mais 10% a mais? E a cada eu 10 acho que pessoas- deviam cobrar dos homens. E, assim, a ideia que eu estava tendo era justamente essa, porque assim, a gente vai nas provas e vê, tem muito mais homem do que mulher. Muito mais. Muito mais. O esporte ainda é um espaço marcadamente masculino. E na organização, nas equipes técnicas, então, nem se fale. Muito marcadamente masculino. E
a gente mudar isso na prática, bom, uma das coisas pode ser isso aí, ó. Não atingiu 30%, a gente então tem que ter um fundo, ou a organização cobra mais dos homens para fazer chegar 30%. 30% é pouco, né? Mais da metade da nossa população é de mulheres. Onde estão as mães? Você perguntou. E quando você perguntou onde estão as mães, eu lembrei dessa situação que muita mulher que é mãe experimenta, que se ela, por exemplo, viaja para competir em algum lugar, para uma prova, não sei o quê, vai ter gente questionando, mas com quem que você deixou teus filhos? Algum homem ouve isso, mas com quem você deixou teus filhos? Né? O pai nunca escuta uma coisa dessa. E aí, quando a gente se pergunta por que não tem mais mulher, bom, por questões financeiras, mulher ganha menos do que homem, mulher compromete mais da sua renda com o cuidado de filhos e de outras pessoas também. Mulher às vezes está totalmente dedicada à criação dos filhos e o pai simplesmente não está presente, não abandonou. Tanta coisa faz com que a mulher tenha menos acesso, né? E aí o ambiente continua Então, por exemplo, eu acredito, e como trabalho com projetos sociais, eu vejo tanto que pequenas ações geram grandes mudanças. Sabe aquilo gentileza gera gentileza? Sim, sim. Então, assim, é no mínimo detalhe que você consegue atingir grandes mudanças. Então, assim, desde uma pequena coisa, assim, sabe? Chegar na areia e você ter uma empatia com aquelas mulheres à sua volta, ou então permitir um espaço onde se reconhece que a presença daquelas mulheres ali é importante. Ou talvez até isso, até reconhecer que para essas mulheres que estão ali, ter chegado até essa areia foi 50% mais difícil do que para o homem em termos financeiros, em termos de logística. Para uma mãe que sai da sua casa para ir para uma prova, ela teve que organizar todo um esquema para suas crianças. Talvez ela teve que pagar alguém para deixar cuidando dessas crianças. E vai ser julgada. Foi muito, ainda vai ser julgada. Então, assim, acho que tem vários mecanismos que são muito simples das organizações incluírem nos seus regulamentos para poder dar acesso às mulheres. Inclusive, assim, eu acho que... tem outra coisa que eu gostaria de frisar também, que eu acho que tem a ver também com o nosso posicionamento frente ao feminino mais radical, que é a natureza. É uma coisa que eu tenho criticado muito nas organizações dos eventos, e que eu não vejo um cuidado, um compromisso, uma responsabilidade com a mãe natureza. Então, eu não vejo uma organização se preocupando com destinação de lixo na praia, e a gente produz bastante, produz com o papelzinho que embala a touca, produz com o copo plástico que não sei o quê. Eu vejo organizações se preocupando com o quanto de inscrições que está tendo, mas eu não estou vendo isso sendo revertido para mitigar o impacto que está tendo com o mar. Partindo desde os produtos que a gente usa para entrar na água, bloqueador, protetor solar, a vaselina que a gente usa, a roupa que não sei o que. Então, eu acho que partindo desse princípio fundamental, que o cuidado da natureza, a preservação da água, o cuidado da areia, até esse corpo feminino mesmo aqui que está gritando, tipo, me cuide, me cele. Então, assim, eu acho que tem bastantes ações bem micro que dá para ser feitas. Espaço de acolhimento para as crianças, por exemplo. Então, olha, eu sou organizadora, eu vou ter um espaço onde as crianças vão poder brincar, eu vou colocar ali gente para cuidar dessas crianças enquanto a mulher está nadando a prova. Daria mais acesso, com certeza. Ótima ideia. Uhum. Interessante. Assim, a gente precisa começar...
é muita coisa para ser falado. É que nem falar sobre política pública, é que nem falar sobre é, algumas questões. Teve uma coisa interessante. Eu fiz um podcast com o Thiago e com o Fábio. E o Fábio tem uma clínica de reabilitação de pessoas que têm dependência química. Ele falou que uma coisa que mudou nos últimos anos é que quando chegava uma pessoa que tinha um vício em alguma droga mais assim pesada, não é esse termo certo, mas crack, de repente de cocaína, ele perguntava assim: você tem que tipo de vício? Quais são os seus vícios? Crack. Você também não bebe? Não, bebo sim, fumo também. As drogas lícitas não eram vistas antigamente como drogas também. Hoje, quando ele faz a mesma pergunta, o cara fala assim: não, eu tenho crack, eu também tenho álcool, eu também fumo. As pessoas da sociedade já reconheceram que álcool é droga. Quando a gente começa a falar, a gente começa a entender que o assédio não é só o sexual. E isso começa a gerar um movimento de você tipificar assédio de vários tipos, né? O assédio começa na desvalorização do feminino, que vai levando para uma cadeia de coisas, que um monte dessas são assédio, cada uma num nível e em um grau diferente. É o que eu estou percebendo, assim. Né? Então a gente começar a já falar disso como isso aqui é algo muito importante, mas eu também fico pensando em ações práticas, às vezes você, sabe, se colocar na frente de uma pessoa lá no trem, no metrô que está tendo isso, você sair dos grupos, a forma como você cria os seus filhos, né, falando aqui com as mães, você é mãe também, pra falar, E com os pais, por isso favor. não pode, não tá certo, mas a menininha, mas não pode, mas assim, tudo a gente vai tendo que trabalhar, é um trabalho quase de formiguinha, porque a mudança de cultura demanda um esforço muito grande. Ainda mais uma cultura tão machista, enraizada e estrutural como essa nossa. Agora, de novo, né? Existem alguns sinais de alerta que vocês, mulheres, reconhecem de um comportamento que pode ser abusivo? Alguma coisa que você fala, olha, se a pessoa fizer isso, e focando um pouco no nosso esporte. Pô, ele pediu para passar, de repente, protetor em mim, sabe? Estou tentando pensar em coisas assim que talvez vocês já tenham passado e que talvez seja algum comportamento que fica de alerta até para quem estiver vendo. Muitos, eu acho, né? Já passei por pessoas que fazem comentários a respeito do meu corpo, né? Como se estivesse brincando, né? Naquele tom de brincadeira, mas não é uma brincadeira, né? O fato de estar olhando para mim e fazendo aquele comentário, talvez isso é um alerta, né, pra gente, né? Para aquela pessoa que está fazendo aquele comentário. Acho que observações sobre o corpo É é um assunto assunto, que assim, sabe? Não, você não deve virar para uma mulher e falar assim: nossa, você ganhou uns quilinhos. Ou, nossa, você está magra demais. Ou, seu ombro é muito largo. O cara chega medindo o ombro em palmos. Porque, para dizer que você não. Ó, cuidado, porque você não é mais tão feminina, porque você está treinando muito. eu escutei recentemente em um treino, a pessoa falou: Débora, a mais homem de todas as mulheres. No meio do treino, a pessoa falou isso pra mim. E na hora a gente fica meio assim. Engraçado é que talvez a pessoa tentou te elogiar. Pode Se ser. referiu de você como um homem. Mas isso dói. A forma como a frase é colocada. Não, mas essa coisa da misoginia, né? Isso pegou, mas na hora a gente fica sem reação de como que eu vou. Isso é um elogio. Agora, e se ele fala assim, Débora, a mais forte dentre todas as mulheres? Como que isso também é só pra você? Se for uma mulher forte, acho que é elogio. Agora, quando ele diz que você é um homem, porque só um homem é forte, o que ele está dizendo se é forte, é homem. Não pode ser mulher. Não pode ser mulher. Né? Você De fala novo, a mulher forte. sempre associada a tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que... Né? Isso é misoginia. É suco de Mas misoginia. você falou, né? Às vezes a pessoa que está fazendo o comentário não está
tá querendo elogiar, né? De alguma forma. Não foi maldoso, não foi de forma alguma, mas a forma como é falado, né? Isso já Sim. né, bate na gente como um... é isso. Agora eu acho que também é importante nesse lugar, nesses pontos ali, a gente ter essa, chama de gentileza, de dar esse toque para o amigo, né? Cara, obrigado, mas eu achei legal esse termo. Talvez eu sei que é um elogio. eu sei que você me machucou. Você quis me elogiar? Olha. Mas faz de outra forma da próxima vez. Eu não quero ser vista como um homem. Eu sou uma mulher. Você me fere enquanto feminino. Eu não quero ter isso. Eu não quero ter essa visão. É isso. Eu acho que, assim, é difícil, né? Porque é enraizado, é estrutural, é complexo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem que dar um passo de cada vez. Porque também, se você embate, pode ter o efeito rebote, como você comentou antes, talvez seja isso, ou talvez a gente precise realmente entender que isso vai melhorar, mas uma mudança significativa só daqui a algumas gerações, fazendo um bom trabalho de base, assim, né? Pegando hoje o seu filho, quantos anos ele tem? Seus filhos? O maior, os meninos, 15 e 14. Então, meninos. Essa é uma idade muito importante para saber o que pode ou não pode fazer. Eles lidam com, de repente, limites ali, né? Do que é certo ou não, do que você deixa passar ou não, e assim vai. Então, para mim, esse é o ponto, né? Você começar já a pegar essa geração de novos homens se tornando adultos, pelo menos, né? Nesse próprio caminho, e já colocando ali alguns limites muito sérios do que pode ou que não pode fazer. E em alguns ambientes eu acho mais difícil. Eu queria dizer que o esporte é um ambiente, ainda vejo, muito machista. A natação, então, é muito machista. Até porque se você precisa ter assessorias esportivas especializadas e só para mulheres, para mim é um dos maiores sinais de que já é um lugar muito machista. Para deixar a segurança de que não tem um homem lá olhando enquanto você troca de roupa. Ou que vai tentar passar, de repente, protetor solar em você, ou que vai falar, posso ser seu anjo? Alguma coisa assim. Não tem isso também? Então, eu acho que isso já mostra que a gente está numa cultura, assim, que ainda talvez, na minha percepção de homem, ela está até ainda, talvez, um passo atrás da sociedade. Porque o esporte, ele é muito machista. Basta você ver alto rendimento esportivo, basta você começar a jogar. Tudo bem, você tem grandes nomes como Ana, Marcelo, você tem uma Ana, uma Poliana. E aí você tem quantos outros homens contando? E a questão não é só a violência, a nossa fisiologia também, né, pro esporte, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? O nosso corpo é diferente, né? Também. Os ciclos menstruais, né? Você nadar menstruada e ter que bloquear a menstruação e a parte hormonal. Isso sem contar, quando você tem que planejar uma prova, ou você tem uma janela e o ciclo caiu na janela. Não dá para vocês marcar a janela. São muitas questões, né? Para serem levadas em consideração, né? E assim, vocês conseguem identificar um ambiente saudável e de um que não é saudável dentro do esporte? E como vocês fazem isso? Até para quem está começando, ou para quem não tem essa sensibilidade, vocês já estão há muito tempo nadando, já passaram por muitas coisas, dá para entender o que é um ambiente de treino, ambiente de prova, de tenda, de time que é saudável e que não é? Acho que o treinador mostra muito o espírito da equipe também. Eu acho que quando você está numa equipe, ele espelha, né, os atletas, né? A gente se inspira, né, na pessoa que está lá na piscina, né, dando o nosso treino. Então, ele é muito a cara da equipe, né? E os colegas que estão com você treinando, né? É um ambiente de incentivo. É um ambiente onde todo mundo quer ver o melhor, né? Todo mundo querendo que a pessoa vai lá, consiga ser uma pessoa melhor. Então, ou é aquele ambiente competitivo, que a pessoa te deixa para baixo, faz comentários ruins, né? Eu acho que isso é... Você já esteve em um desses, assim, que não era muito saudável, que você se lembra? Graças a Deus, não. Quando eu estava um pouco antes de eu parar a natação, eu cheguei a
a ir treinar por São Caetano, então eu fui paga para estar lá no sentido de moradia, alimentação. Então, lá eu sentia mais a questão do peso de estar lá como uma atleta de alto rendimento, né? Que a gente tem que ter metas, né? Mas eu só tenho a agradecer, assim, a todos os meus treinadores, porque todos, graças a Deus, eu sempre tive o sentimento de pai, assim. Eles foram um pai para mim na minha vida. Inclusive, quando eu estava em São Caetano, o Félix, ele era, acho que era cubano. E ele eu tinha 15 anos, não, 16, 17 anos, e eu estava sozinha. Eu era uma criança, adolescente, e ele me levava para jantar na casa com a esposa e com o filhinho, porque eu estava sozinha naquela cidade. Então, sempre teve muito o acolhimento e a sensação de você estar dentro de uma família de pessoas que te querem muito bem. Então, graças a Deus, nunca tive, né, nenhum problema quanto a isso. Sempre fui muito bem recebida, mas essa questão da Joana, nós somos no mesmo ano, então eu competia muito com a Joana. Eu ia para paulistas, brasileiros, e ela era a Joana, né? Já era. Já. Nós competíamos juntas lá no Brasileiro, tinha a final, nadava na mesma série que ela, mas não tinha nem como competir com ela. Não era justo. E quando veio essa notícia dela, assim, acho que foi quando eu falei, nossa, né, isso existe, né? É uma coisa que realmente caiu na minha consciência de eu falar, tá aí do nosso lado, tá acontecendo do nosso lado e da minha colega de competição, né? Na pessoa que tá aí comigo. Então isso acontece, né? Graças a Deus não aconteceu comigo, mas acontece muito, né? Acho que é isso. Eu acho que eu assim valido um pouco a posição né, de todos aqui nesse sentido de eu estou num momento da vida onde eu só me coloco nos lugares onde eu sinto que há coerência. Então, assim, as provas das quais eu estou participando, os times nos quais eu, né, visto a camiseta, são aqueles lugares onde eu sinto que há realmente uma coerência entre o ser e o fazer, né? Então, realmente também me sinto super grata com os lugares, as provas, o meu time, né? O meu treinador, hoje o meu técnico. E os parceiros em volta, porque eu realmente me sinto cercada de pessoas muito idôneas, né? Então, são lugares que me deixam muito tranquila, ao ponto que eu sinto sou mais sozinha. E é muito engraçado, mas o time, né, a assessoria Samir Barel, ela me dá um contorno com os meus filhos, sabe? Às vezes, quando eu vou nas provas, nas competições, nas ultras com eles, eu me sinto tranquila, porque eu sei que tem os meus companheiros, não sei o que, ali dando uma olhada nos meus filhos, sabe? Então, eu acho que tem isso. E ao mesmo tempo eu identifico muito claramente hoje, depois também de ter passado por muita coisa na vida. Eu sei claramente quando eu estou sendo vulnerada, aonde eu estou sendo vulnerada, e eu me retiro facilmente. E dificilmente eu me calho também hoje. Dificilmente eu consigo me calhar, assim, eu somente falo. Então, assim, para mim é bem claro hoje isso. Bom, eu não estou treinando, né? Imagina se tivesse. Que essa mulher nadou do meu lado dos últimos 3 Tira dias. nossos pódios todos. Eu trabalho. Eu não tô treinando. Mas com ela só de pé de pato. Da Expedição Bahia! Fomos para a Expedição Que Bahia. gostoso! Bahia delas. Foi lindo demais, nossa, foi muito. Tá vendo, ó, na Expedição Bahia eu tava me sentindo segura num espaço que com certeza era acolhedor, seguro e enfim, mas eu não tenho atualmente uma assessoria, não estou numa equipe de treinamento nem nada. E me pergunto quão diferente vai ser hoje quando eu tivesse, assim, eu penso na hora que meu ombro permitir, em passar a treinar com uma equipe.
E me pergunto quão diferente vai ser da minha história lá na juventude, né? Porque hoje eu estou nadando, eu vou para o clube, nado só um pouquinho, 3 vezes por semana, quase nada. Mas Eu vi o quase nada. É, né? Eu vi o quase nada. Foi muito marcante. Mas eu acho que a gente vai ter que caminhar para o final, Aham. né? A gente está um bom tempo conversando e eu espero que as pessoas vejam até o final, porque vale a pena. Eu vou deixar várias chamadas antes, vários ganchos. Eu acho que é um tema que tem que ser conversado, difundido e a gente precisa. E tiveram vários momentos aqui hoje que eu acho que são bons cortes para chamar as pessoas para o tema, né? E que a gente precisa aproveitar muito bem. Mas eu queria saber se antes do final, antes de eu dar as últimas palavras, se vocês têm as suas últimas palavras, quem quer começar? Ah, tá bom, eu começo. Não, eu quero dizer assim, eu acho que temos que nos unir como raça humana, né? Em prol das virtudes que são de todos como habitantes dessa terra, né? Para poder estar com mais integridade, com mais harmonia, para poder vivenciar o que esse mundo lindo da água e da terra nos oferece para poder experimentá-lo com alegria, né? Com prazer. Então, eu acho que sim, o meu chamado é para que a gente se junte, para que sejamos aliados, né? Homens e mulheres, nessa luta contra aquilo que não nos permite ser felizes. Então, assim, temos um tempo muito curto nessa terra para poder aproveitar a vida, a existência. Então, eu não quero mais ter que ir para uma prova sabendo que uma companheira minha foi assassinada, sabe? Não gostaria de ter mais essas notícias. Eu gostaria que todos pudéssemos chegar no nosso treino tranquilo. Eu não quero saber mais que você teve sua bicicleta roubada e que você foi machucada na rua e não conseguiu chegar ao seu treino. Então, assim, eu acho que entre mais a gente tenha consciência e consiga se unir para que possamos ter uma experiência feliz dessa vida curta que temos, que possamos aproveitá-la. Eu só queria agradecer, vocês terem me chamado para estar aqui, porque eu acho que foi um momento para mim de grande acolhimento, porque essa questão da dificuldade é uma coisa que eu meio que normalizei na minha vida, porque eu escolhi uma profissão. Graças a Deus, hoje a medicina tem já muitas mulheres estudando a medicina, mas a minha especialização, eu escolhi ser cirurgiã do aparelho digestivo e trabalhar com transplante. Então, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que lutar muito. Sempre foi um ambiente muito masculino. Tive um ex-namorado que não aceitou quando eu estava fazendo cirurgia do aparelho digestivo. Para ele isso não estava certo, que eu estava num ambiente masculino e isso gerou ciúmes e para você conseguir chegar, né, onde você ser uma cirurgiã e a pessoa te olhar e falar assim, mas é você que vai fazer a minha cirurgia, você tem cara de tão nova, né? Essa imagem que as pessoas têm, né? Então, para mim já foi uma luta eu chegar até onde eu cheguei. É o meu sonho, a minha profissão, então é como se eu normalizasse tudo isso. Então eu criei um escudo e tudo que vier eu vou dar conta, né? Então isso para mim, ter esse momento de escutar o que vocês falaram e ver que não é normal passar por tudo isso é muito gratificante para mim. Bom, eu também quero agradecer demais, Mônica, Débora, Cadu, e acho que, para concluir, o que eu queria dizer é um mundo que se liberte da estrutura patriarcal, machista, misógina, é um mundo melhor não só para as mulheres, mas ele é um mundo melhor para os homens também. Então, assim, convocar os homens para a nossa luta, porque vai ser melhor para vocês também. Vocês não vão mais ter que crescer ouvindo homem não chora. Vocês não vão mais ter que segurar todo o peso de ser provedor. E
achar que se perder o emprego, a masculinidade está comprometida. Tantas coisas que o patriarcado faz difíceis para os homens também. É terrível para as mulheres, a violência é muito grande e toda essa desigualdade, mas eu acho que um mundo livre do machismo é melhor para toda a humanidade. É um mundo mais humano. E só para terminar, eu queria sugerir que todo mundo seguisse a Joana Maranhão, a Sport and Rights Alliance, o Nadando com Elas, a Mili Lacombe, que é uma das autoras que eu acho que está mais sendo capaz de falar sobre esse assunto. E, enfim, vamos todos juntos. Bom, eu acho que depois de tudo que a gente falou aqui, tem uma verdade que para mim é cada vez mais, ao mesmo tempo, simples e inegociável. Ninguém atravessa nada sozinho. Exatamente. É um esforço coletivo, é um movimento coletivo e ainda mais se o assunto for a segurança delas. Isso para mim é muito forte. 3 coisas que eu também trouxe desse nosso bate-papo é que, assim, primeiro, se você é homem, se você é realmente mulher, se você presencia alguma coisa de errado, se você não compactua com alguma postura abusiva, se posicione. Faça algo. Saia do grupo, deixe o seu ponto, proteja, vai para cima, você precisa agir. Eu entendo que omissão, para mim, também é um crime. Outra coisa que a Joana falou, hierarquia não autoriza abuso. Muitas vezes, se você é uma jovem, está passando por um momento com o seu técnico, ele passa de um limite, você tem que se posicionar também. A sua saúde física e mental é muito maior do que o que você pode fazer. Acho que isso é muito importante. Eu acho que um ponto muito importante também, acho que é o terceiro ponto aqui, uma sociedade mais segura para as mulheres passa pela criação dos homens. Então a gente não precisa treinar as mulheres para se defender. A gente precisa treinar os homens para não precisar fazer com que elas passem por isso. Cometerem a violência. Então eu penso que a coragem que a Joana teve seja só o começo de algo maior, que o caso da própria Catarina não passe em vão, né? E que a força de todo mundo, de todas as queridas mulheres que nadam, continue abrindo espaço para todos nós num lugar de vida, de liberdade, de potência que é o nosso esporte. Então, acho que eu queria fechar com isso e agradecer demais a vocês 3, mulheres incríveis que nadam pra caramba e que somaram bastante nessa nossa fala de hoje. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Pode Nadar. Mais um Pode Nadar que não foi fácil, mas é essencial. Então, já sabe, né? Curte, compartilha, segue, comenta. Esse negócio, esse assunto, ele tem que crescer. Esse assunto crescendo é bom para todo mundo. Obrigado, Janine. Obrigada. Obrigada.